Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Tiago Rodrigues, um podcast do Sistema CNA-Senar. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado. Nessa edição, a gente vai falar especialmente do evento que a gente está promovendo pelo Sistema CNA, que é o Circuito de Resultados do Projeto Campo Futuro em 2022. Então, o título do episódio de hoje é Produtor Rural. Você sabe o que mais impactou em seus custos de produção ao longo de 2022? Eu sou o Tiago Rodrigues, assessor técnico da CNA e trabalho com o projeto Campo Futuro, uma iniciativa do Sistema CNA com foco no levantamento dos custos de produção de diferentes atividades agropecuárias espalhadas pelo país. Quem está aqui comigo hoje é Daniela Fernandes, assessora técnica da CNA. Seja bem-vinda, Daniela. Obrigada, Tiago. É sempre bom estar aqui compartilhando informações com o produtor rural e com quem nos ouve, e melhor ainda quando envolve um importante projeto que é o Campo Futuro. Acredito que você que está mais à frente dessa iniciativa há mais tempo pode começar nos falando melhor sobre ele, né? E também sobre o nosso foco principal aqui, que é o circuito de resultados. Bom, essa é a ideia nossa hoje, é debater um pouco do que é o projeto Campo Futuro, para chamar o público, aquele pessoal que nos ouve aí, já é assíduo do podcast, para entender um pouco da dinâmica de funcionamento da maioria dos dados que a gente traz aqui hoje, né? Ou traz nas discussões recorrentes aí a cada episódio. Então, do dia 24 de outubro ao dia 8 de novembro, a gente vai estar traduzindo para vocês em números, em informações direcionadas às atividades agropecuárias que a gente tem acompanhamento aí, como é que foi o comportamento de custo de produção ao longo do último ciclo produtivo aí, das várias atividades que a gente tem acompanhado. Então, nesse primeiro momento, Dani, a ideia nossa é debater um pouco do que é o projeto Campo Futuro, né? A gente tem aí já 15 anos de execução do projeto. Basicamente, a gente já rodou todos os estados brasileiros com pelo menos um levantamento de custo de produção, né? O projeto já ganhou esse corpo, conta com apoio de federações e sindicatos rurais para que ele seja executado, né? E tem como carro-chefe 11 atividades agropecuárias, das quais a gente divide entre a área agrícola e a pecuária, para realmente estar entendendo um pouco da dinâmica dessas atividades a nível de campo, que é o que interessa para nós, né? Tiago, eu acho bom falarmos também como chegamos até aqui e como, de fato, são coletadas todas essas informações, né? Que são através dos painéis. Esses painéis são reuniões realizadas nas principais regiões produtoras e em municípios com significativa participação na produção nacional de cada um desses produtos. Eu mesmo, este ano, tive a oportunidade de participar de 2 painéis, um no sul do estado de Goiás, um em Quirinópolis e outro em Goiatuba, e lá a gente levantou os dados para cana-de-açúcar. Então a escolha, né, dos municípios também foi por essa representatividade. Goiás mesmo é o segundo maior estado produtor da cultura. E nessa reunião estiveram comigo produtores, representantes das universidades parceiras e das associações. A conversa foi muito produtiva e ali mesmo a gente discutiu vários desafios que o produtor enfrentou este ano na atividade. Um ponto importante que você destacou aí é o modo operacional de como é feito esse levantamento. A gente tem hoje uma dinâmica de realizar a descrição do modelo produtivo que mais representa aquela atividade que a gente está pesquisando a campo. Então, para isso, técnicos de universidades, junto com a equipe técnica da CNA, faz esse direcionamento no início do painel, né, onde são mobilizados ali produtores, técnicos de cada regional, para que a gente consolide o dado dessa propriedade típica daquela atividade que a gente está pesquisando e aí consiga realmente ter sucesso nas informações, não é, Dani? E ter a acurácia de dados, principalmente para a utilização que a gente faz com ele aqui após esse levantamento, que dá segurança realmente para que toda aquela informação gerada seja uma informação útil, tanto para nós aqui como do Sistema CNA, como também para o produtor que está participando, que está adquirindo conhecimento ali durante o levantamento, né? Sim, foi exatamente isso que fizemos. Lá a gente utilizou uma planilha base com todas as informações e logo depois a gente validou esses resultados com todos os que estavam presentes na reunião. E essa validação é importante para ver se realmente os dados estariam representativos ali para aquela praça, né? E o bom de tudo isso é que essas matrizes podem ser utilizadas posteriormente, né, Tiago? Eu mesmo trabalho bastante com esses dados aqui dentro da CNA e vejo o quanto é grande esse banco de informações. E é com ele que a gente consegue expor a conjuntura do momento em cada etapa do ciclo produtivo.
Paralelamente a esse levantamento específico que a gente faz com relação ao custo pontual daquela safra ou daquele ciclo produtivo, no caso da pecuária, a gente tem, via sistema CNA, o acompanhamento da evolução desses custos mês a mês, né? Então, a partir desse modelo que a gente desenvolveu com os produtores e com os técnicos regionalmente, a gente consegue acompanhar via cotação de insumos, os principais insumos referentes àquela atividade, como é que foi a evolução de custo, ou como é que tem sido a evolução de custo, ou safra a safra, ou mês a mês. Então isso dá uma segurança realmente para que a gente trabalhe com um dado nosso, né? Então é importante frisar isso, porque a maioria desses dados são utilizados de forma estratégica pela CNA, né? A gente tem um trabalho hoje focado em representação do produtor a nível federal, né? Então a gente, nas pautas de políticas públicas, por exemplo, a gente debate muito tecnicamente pautado nessa questão ou nesses dados levantados pelo projeto Campo Futuro. Então ele traz essa segurança, né, para toda a temática que envolve a discussão de custo de produção, a partir do momento que eu consigo entender como é que ele foi levantado, como ele impacta realmente o produtor e tem esse feedback dos produtores que realmente é aquilo que está acontecendo na região, né? Então, Thiago, já puxando o gancho para essa parte de resultados, vamos aproveitar para divulgar realmente a última etapa do projeto Campo Futuro de 2022, que será o circuito de resultados, que começa já na próxima semana, no dia 24, segunda-feira. E, Thiago, fala pra gente o que exatamente esses eventos vão abordar, como será e como funcionará a dinâmica. Bom, a gente vai trabalhar numa dinâmica de lives, né? O evento totalmente online, aí funcionando num horário fixo, né? Então a gente tem evento, são 10 eventos com as atividades que a gente pesquisou, né? Pecuária de corte, leite, aquicultura, suinocultura, avicultura pelo lado da pecuária. Os eventos da área agrícola vão ter a temática relacionadas às principais culturas que a gente acompanha, né? Grãos, especificamente cana-de-açúcar, café, silvicultura, enfim, a gente vai fazer uma abordagem das principais atividades, levando a informação para o público de como se comportou os custos de produção, como é que o produtor foi afetado ao longo dessa última safra e qual que é o impacto realmente na rentabilidade dessas atividades. Então a gente vai aí, durante os dias 24/10 ao dia 8 de novembro, trabalhar aí durante 1 hora, os eventos todos vão começar de 9 e tem duração de 1 hora especificamente, essas informações. Então é interessante para o público acompanhar, para entender melhor tanto a dinâmica dos custos especificamente, como a dinâmica propriamente dita da interação técnica que esses dados vão ter, né? A gente também vai ter especialista durante essa 1 hora de live informando melhor como o produtor pode sair da situação que ele se encontra hoje ou até melhorar as condições de margem, né, Dani? Então a gente vai tentar fazer esse apanhado geral aí para cada atividade para no fim levar essa informação um pouco mais clara e objetiva aí para o nosso público. E só para o público ter uma noção de quantas informações foram coletadas, só em 2022 foram realizados 123 levantamentos de custo de produção, divididos aí em 11 atividades agropecuárias, realizado junto a produtores de 114 municípios. Isso reforça a dinâmica que o projeto tem hoje, né? A gente tem uma evolução aí significativa a cada ano. Desde o início da pandemia, a gente vem sofrendo bastante, porque antes da pandemia, os painéis de levantamento de custo de produção eram painéis presenciais, né? Isso tinha o melhor engajamento do público, a gente conseguia mobilizar mais gente, mas com a pandemia, a gente teve que mudar o modelo operacional, a gente passou a fazer esses levantamentos de forma online, né, contando aí sempre com a parceria das federações e dos sindicatos rurais, que dão esse suporte para nós, mobilizando os produtores e técnicos para participarem dos levantamentos. E esse ano especificamente, como você colocou aí, Dani, a gente fez 123 painéis, né? Esses 123 painéis contou com um público bastante significativo, mesmo no formato online. A gente está falando aí de 1.191 participantes, né? Então a gente conseguiu atingir bastante aí as regiões onde a gente pesquisava o interesse do produtor em participar. Isso é um ponto fundamental para o levantamento, né? Ele não funciona se realmente não tiver essa interação, né, entre o produtor e a nossa equipe. Então esse ano foi um ano, foi o último sofrendo ainda com os impactos da pandemia, né? Foi bem direcionado a esses levantamentos online e a gente está prevendo aí novidades para o ano que vem, mas isso é assunto para um próximo podcast. Tiago, eu acompanhei que para as culturas agrícolas teremos eventos para grãos, frutas, café, cana, silvicultura e hortaliças também.
Os dados foram levantados em 76 municípios de 18 estados brasileiros e o que mais chamou a atenção nesses dados foi como o custo de produção foi afetado, né, com a elevação dos preços de insumos, principalmente de fertilizantes, defensivos e combustíveis. O produtor mesmo ali dentro dos painéis reagiam muito quando chegava nessa parte de coleta e já dava para observar as expressões não muito boas, principalmente quando falávamos de fertilizantes. Eu trouxe aqui dados recentes em relação aos preços desses insumos e de acordo com o acompanhamento aí do Campo Futuro, a ureia subiu em 94% no acumulado de janeiro a setembro de 2022, comparando, né, com os dados em relação aos dados do mesmo período do ano passado. O MAP subindo 71% e uma alta ainda maior para cloreto de potássio de 125%. Então, com certeza, isso refletiu muito nos custos e o produtor realmente sentiu e continuar sentindo nessa safra agora. E a gente só aproveitando essa fala sua, Dani, se a gente analisar um outro insumo específico aí que influenciou bastante tanto na safra passada como vai influenciar na safra que está sendo plantada agora, né, o preço de combustível, a gente está falando de um preço médio de diesel aqui no acumulado de 2022, de janeiro até agora, setembro, né, de 26% de alta, né? Então esse é um cenário bem preocupante, né, do ponto de vista do produtor que está planejando, né? Ele já sofreu com o impacto dessa alta de combustível lá na colheita da safra passada, né? E já agora pro plantio dessa próxima safra já vem sendo influenciado especificamente por esse item do custo. E não só o diesel, né, Tiago? Mesmo que os preços dos fertilizantes tenham caído nos últimos meses, eu acho que é necessário a gente observar o momento de aquisição desses insumos. Então, no acompanhamento do Campo Futuro aí, para uma média de 10 praças, o pico de aquisição dos insumos se deu ali entre abril e junho de 2022 e era justamente o momento de pico de preços, né, de fertilizantes. Foi o momento em que os preços mais estiveram elevados. E, enfim, falando aqui, né, como foi desafiador para a agricultura, eu queria ver com você do lado da pecuária. Você tem informações de como se deu o cenário desse outro lado aí? Do lado pecuário, assim, a gente analisa um pouco, traz a análise para um cenário um pouco mais alongado, vamos dizer assim, né? Se a gente pegar aí a situação, principalmente na área bovina, né, corte e leite, se a gente pegar lá do início da pandemia, em março de 2020 até agora, um dos principais insumos que tem chamado a atenção é o preço de ração. Se a gente fizer esse dado acumulado de março a setembro, março de 2020 a setembro de 22, o incremento médio no preço das praças que a gente faz acompanhamento foi de 96% no preço da ração. Isso, principalmente para a atividade de pecuária leiteira, onde o custo com ração representa quase 30%, 40% do desembolso que esse produtor tem, afeta bastante em termos de resultado, né? Então a gente está vivenciando aí um momento complicado. Se a gente pegar só o dado de janeiro a setembro acumulado, o incremento de preço é menor, mas mesmo assim teve um incremento. A gente está falando de 11% de alta no preço da ração, nas 11 praças que a gente acompanha aí para esse insumo especificamente, em um cenário onde o preço de soja aumentou 12%, porém o milho, que representa em média aí 70% da ração para bovinos, caiu 2%, né, nessas praças. Mas um outro agravante aí, além da alta na soja, que pode explicar esses 11% de alta aí no preço da ração especificamente, foi o aumento considerável no item, no sal mineral, né? Chegou a 50% aí nessa média que a gente tem acompanhado. Então isso tudo traz um cenário realmente de custos bem diferenciados aí a cada região que a gente acompanha, né? Sofrendo um impacto mais ou menos dependendo aí do uso desse insumo na atividade especificamente. Acredito que com esse evento, Tiago, o público vai poder entender, né, a influência aí desse cenário de alta acumulada nos preços dos insumos e entender também o que o produtor tem vivenciado de fato em cada atividade e em cada região ali em termos de rentabilidade. E além disso, ele vai entender como é importante ter um gerenciamento de custos na sua propriedade e conseguir se planejar melhor. Um ponto importante aqui que a gente tem que reforçar é que, por exemplo, para a pecuária a gente conseguiu abranger aí 45
levantamentos, né, especificamente aí, condicionados às regiões onde a gente participou, né? Então teve levantamento em 15 estados diferentes. Então isso tudo traz um cenário mais amplo de uma análise específica para aquela atividade. Então, para entender melhor como é que foi o impacto a nível regional, para o produtor entender como é que a sua realidade está inserida no contexto próximo a ele ali na região ou até num contexto mais amplo, né, Dani? A gente consegue trazer ou vai trazer nos eventos especificamente bastante informação quanto a essa situação dos modelos produtivos. Por exemplo, a avicultura, a gente tem modelo produtivo vinculado à postura, à avicultura de corte, enfim, cada uma sofreu com um ponto específico de insumo, né? Outro ponto também, Thiago, é que ao conhecer o seu negócio, o produtor vai ter uma base para poder identificar o problema, né, na sua atividade. E identificando esses problemas, ele vai conseguir evitar gastos desnecessários. Ainda mais em um cenário como esse que a gente tem vivenciado ultimamente. Eu falo isso colocando como exemplo a questão dos fertilizantes. Esse monitoramento de custos é super importante para o produtor conseguir se planejar, seja na comercialização, seja também na aquisição dos produtos para a próxima safra. E para essa agora, a gente já sabe que será uma safra mais sensível, principalmente aí diante de variedade de potencial de redução de produtividade, como o clima, por exemplo, que vem trazendo muitas incertezas, né? Por isso a relevância de um evento como esse para informar e também a relevância do produtor entender essa gestão de custos e desses riscos para a sua atividade. E o desafio é realmente esse que você começou a colocar aí, Dani. Se a gente imaginar que a eficiência produtiva hoje está condicionada à melhoria dos resultados financeiros de cada atividade, a chamada que a gente faz para o circuito de resultados do projeto Campo Futuro tenta evidenciar isso, né? Então, quando a gente tem a participação de um especialista fazendo o link entre a parte técnica e a parte financeira, essa é a proposta de cada evento, traz maior clareza para o público que está acompanhando ali como se comportar ou como mexer na atividade que ele tem vivenciado hoje, né? Seja o produtor, seja um técnico que dá o suporte para o produtor, enfim. A ideia nossa é debater nesse sentido, trazendo os dois lados da moeda, né? O que tem de desafio em termos de custo de produção e o que o produtor vivencia a nível de atratividade ou forma de trabalhar diferente que pode beneficiar ele nessa melhoria dos resultados financeiros que ele tem hoje, né? Com certeza, Thiago, e é isso. Eu acredito que conseguimos passar, como o evento será importante, né? Só ressaltando aí para o pessoal que esses dados são exclusivos e quem vai participar vai ter acesso aos resultados de todas essas atividades. Então, espero que todo mundo que estiver nos ouvindo possa se inscrever e participar. Bom, como a Dani já adiantou aqui, a gente está fazendo esse episódio de forma especial, direcionada ao circuito de resultados do projeto Campo Futuro, né? Então ele é um episódio um pouco mais curto. E a ideia nossa, principalmente, é chamar esse público, chamar a atenção de vocês para acompanhar o evento, que é um evento que está sendo muito bem elaborado. A gente tem a dinâmica aí também de repasse de informações, né? Então todos os dados levantados, eles serão disponibilizados através do material digital aí, o pessoal que tiver acesso ao nosso portal vai conseguir fazer o download. Então, toda essa dinâmica é visando dar mais subsídio ao produtor, mais subsídio ao técnico, ao pessoal que trabalha na área, né? Com informações centralizadas e realmente levantadas a campo, né? Esse é o principal intuito do projeto Campo Futuro esse ano. Bom, então caminhando aqui para o encerramento desse episódio, a gente reforça o convite, né? Entre os dias 24 de outubro e 8 de novembro, acompanhe conosco o circuito de resultados do projeto Campo Futuro. Para fazer a inscrição é só acessar o site da CNA, a gente está com a página específica para o projeto, então a ideia nossa é realmente trazer essas informações e disponibilizar isso para o público. Eu queria agradecer a Daniela por participar desse bate-bola comigo aqui hoje. Obrigado, Daniela. Obrigada, Thiago. Eu que agradeço por essa conversa. Eu acredito que foi bastante produtiva. Só lembrando que as lives acontecem das 9 às 10 da manhã. Vocês que estão nos ouvindo podem encontrar o cronograma no site da CNA e se inscrever por lá. Espero todos vocês. Obrigado pela audiência. Até o próximo episódio do podcast Ouça o Agro. Um abraço. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Thiago Rodrigues, um podcast do Sistema CNA Senar.